Pessoal, o Botafogo perde, é verdade, mas dá pra dizer que passou vergonha, que perdeu, que nem viu a cor da bola? Não, muito pelo contrário. Essa é a lógica do vídeo de hoje. Eu acho que é o tipo de derrota que acontece. O Botafogo até tomou gol, né, lá na reta final e tal, mas segurou durante boa parte do jogo, um jogo digno. Olha só, pessoal, o time do Atlético de Madrid, do Simeone, que inclusive eu fiquei de cara de saber que o Simeone tem o maior salário do futebol, quando se fala de técnico, obviamente, porque, né, a Arábia lá tem o Cristiano ganhando um absurdo, mas de técnico, o Simeone que colocou esse time aqui em campo tem o melhor e maior salário. Caralho, eu imaginava que seria um Guardiola, alguma coisa do Xabi Alonso no Real Madrid. Enfim, o Simeone vê assim. O que a gente tem aqui para se observar é a ausência do Griezmann na titularidade. Obviamente ele vai entrar depois no decorrer do jogo, até porque ele faz gol, não tem como fazer gol do banco. Mas começa sem o Griezmann, com o Sorloth no time titular. E do lado do Botafogo, a gente tem o time que jogou contra o PSG e que deu certo. Ele vem mais uma vez com o Alan no meio de campo, o Alan, que tinha ido muito bem, que deu uma consistência melhor para o meio de campo. O Botafogo, obviamente, reconhecendo que era inferior ao PSG, meio que povoou mais o jogo, o meio campo, e eu tinha falado bastante, e eu vi até algumas pessoas comentando, pô, José, mas você falou demais do PSG, tá com time misto, mas tem isso, mas tem aquilo. Hoje, cara, apesar de ter sido uma derrota, eu vou meio que pelo caminho contrário, tá ligado? Eu acho que não senti no Atlético de Madrid em nenhum momento falta de vontade, muito pelo contrário, até nas redes sociais, assim, eu senti vontade nos jogadores, no Simeone, que tava igual um maluco na beira do campo, e até nas redes sociais todo mundo reclamando de pênalti, os espanhóis mesmo. Eu senti que os caras estavam jogando a vera, estavam jogando pra valer, e mesmo assim eles tiveram dificuldade contra o time do Botafogo. O que a gente tem? Como chegaram os dois times pra hoje? Cara, o Botafogo chegava com uma baita de uma moral depois de ganhar de simplesmente Real Madrid. Real Madrid? Não, meu Deus do céu. A força do hábito, tá ligado? Porque a minha mente falou, tipo, campeão da Champions. Não é Real Madrid, dessa vez não. Depois de ganhar do PSG. Uma baita vitória, uma vitória que tem lá os vários poréns que eu falei e tal, mas é uma baita vitória, um baita de um feito. Vitória essa que fez o Luiz Henrique, técnico do PSG, inclusive falar que o Botafogo foi a melhor defesa que ele encontrou na temporada. Porra, se isso não é um baita do elogio, tá ligado? Não é que, foi uma boa defesa, não, é a melhor da temporada, incluindo o Campeonato Francês, né, que é meio bosta, não quer dizer muita coisa, mas incluindo também a Champions League. Esse é um baita do elogio, e com essa moral toda veio o time carioca do Botafogo para hoje, enquanto o Atlético de Madrid, ele tomou um sacode do mesmo PSG que perdeu pro Botafogo, e depois ganhar do Seattle, que o Seattle, coitado, é o saco de pancadas, tá ligado? E que bom, cara, que é o Seattle, porque pra ser bem sincero, eu não colocava tanta fé nos brasileiros assim. Eu tinha um certo receio de, além do Seattle, o Botafogo também ser um pouco de saco de pancada da galera, e não, tá ligado? Claro, ele perde hoje e tal, mas é igual eu falei, é uma derrota que acontece. Poderia muito bem acontecer, sei lá, no Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid ganha de 1-0 no detalhe do Sevilha, do Villarreal, poderia acontecer. Enfim, pessoal, a gente vai falar de bola rolando, mas antes, já baixou o Flash Score? Melhor aplicativo, tá tendo Super Mundial, eu sei que é difícil saber que dia que vai ter qual jogo, que hora que é, o meu time, o time do fulano, que hora... Cara, tudo isso facinho pra você, a fácil alcance lá no Flash Score, primeiro link aqui na descrição, baixa aí, é realmente muito bom, é gratuito, além de ter qual hora que vai jogar cada time, qual dia e tal, tem também as notas de cada jogo, inclusive boa parte dos números que eu vou trazer aqui vieram de lá, baixa o primeiro link na descrição. Gente, o negócio é o seguinte, com bola rolando, o que a gente tem? O Savarino tendo uma baita de uma chance, e aqui, cara, me lembrou até um pouco da chance do Igor Jesus contra o PSG, que saiu o gol. Querendo ou não, quando você tá jogando contra time europeu, por mais que agora a gente tá vendo que a coisa não é tão desnivelada assim, mas querendo ou não, ainda é um pouco favorável pra eles, tá ligado? Os caras ainda tem um jogador aqui e ali, pô, se você dá mole pro Julián Álvares, se você dá mole pro Griezmann, os caras vão fazer alguma gracinha, porque eles são realmente fora da curva, tá ligado? Talvez não seja o time todo que é fora da curva, mas tem um ou outro ali que você vê que é diferente. Nesse momento aqui, o Botafogo com o Savarino num passe do Igor Jesus, que inclusive eu tô me rendendo ao Igor Jesus. Eu cheguei nesse Mundial sendo uma daquelas pessoas que, cara, o Igor Jesus é bom, mas não é grandes coisas. Agora eu já tô meio que pronto pra criticar quem falar isso que eu facilmente falaria antes. Enfim, passe do Igor Jesus, o Savarino sai cara a cara com o Oblak, só que aí, diferente do Igor contra o Donnarumma, ele chuta e o Oblak faz uma baita de uma defesa. Aí aquilo, sabe a parada do efeito
efeito borboleta? Ah, mas e se tivesse... Aqui é o grande momento do e se? E se esse gol tivesse acontecido aos 9h36, será que o jogo não seria completamente outro? Será que não seria até uma vitória, mais uma do Botafogo? Poderia ter sido, não foi. O Oblak pega aqui, o Savarino, eu nem considero que ele chutou tão mal assim. O passe do Igor Jesus é sacanagem, mas cara, o mais interessante pra mim é que quem teve essa chance muito clara, com a defesa completamente aberta, esburacada, foi o time brasileiro. E assim, isso é muito foda do Botafogo. Se existe aqui ali um porém e tal que a gente pode fazer do jogo do PSG, a defesa não tem porém nenhum. Como bem disse o próprio Luiz Henrique, a defesa do Botafogo é um absurdo, tá ligado? A defesa do Botafogo, mais uma vez, ela não permite sofrer esse tipo de coisa aqui. Se você for ver, até o gol que eles sofrem lá e tal, tinha um monte de gente dentro da área, é o tipo de gol que de tanto você tentar, uma hora você acaba conseguindo, tá ligado? Mas esse tipo de jogada completamente escancarada aqui, cara, é o segundo jogo contra time europeu, não teve um momento desse, tá ligado? Enfim, na sequência, o que a gente vai ter? O momento deles de quase gol. Só que aí você vê a diferença. A zaga do Botafogo, até quando não consegue cortar todo o perigo, cara, até quando o perigo acontece, olha o tanto de jogador que tinha aqui marcando o Griezmann dentro da área. Olha só, ele vai receber uma bola aqui do Depou, ele domina, vai chutar e a bola sai raspando a lateral direita do gol do John, do Parejon. É isso, cara. O Atlético de Madrid, ele tentava. Conforme o jogo avançava, o Botafogo recuava. Então, assim, eu senti que o time não começou tão atrás, tão na retranca, ele não estava tanto no bloco baixo, como o pessoal gosta de falar de forma mais requintada. Eu senti que não estava assim. Porém, conforme o jogo ia avançando, o Botafogo ia andando um pouquinho mais para trás, mas é natural. Eu acho que não chegou a ficar um bagulho tão de retranca assim, pelo menos não no primeiro tempo. Só que aí, o que a gente vai ter é o pênalti, que provavelmente seria marcado. Existiu aqui realmente o pisão. Eu pensei que tinha sido chute, não foi. O pisão aconteceu. Só que aí o pênalti só não aconteceu porque antes teve a falta do Sorloth em cima do Jair. E de fato foi falta. E aqui, assim, existiu muita reclamação da galera espanhola sobre, o juiz está roubando, o juiz é todo favorável ao Brasil, o juiz é todo favorável ao Botafogo. E vamos ser sinceros, ele foi mesmo. Mas não de forma roubada, tá ligado? Mas se você for ver, praticamente todos os lances polêmicos, eles caíram pro lado a beneficiar o Botafogo. É verdade. Só que assim, pô, tu vai realmente ficar chorando disso. Porque assim, roubo não foi. Isso aqui é falta, de fato. Ele empurrou o Jair e, pô, o Jair é um jogador de quase 2 metros de altura. A força que você tem que fazer pra tirar um cara desse tamanho do lugar é falta, tá ligado? E aí a galera chegou a falar que foi roubado, que é um absurdo. Teve outro pênalti também muito polêmico, mas que eu também acho que não foi. E assim, fazendo o papel de defensor dos times brasileiros aqui, pô, se você vai chorar de arbitragem nisso, tipo, a gente foi injustiçado, assim não tem como competir. Primeiramente que não foi roubo, segundamente vocês têm 30 vezes mais orçamento. Se vocês não conseguirem ganhar por causa disso aqui, pelo amor de Deus. Enfim, dessa forma termina o primeiro tempo, um bom primeiro tempo. Do Botafogo, no caso. Principalmente defensivamente falando, mais uma vez. Assim, o Alexander Barbosa voando, o Jair sofrendo a falta aqui, né? Elimina ali a possibilidade do pênalti. Em números, eu tenho aqui 42 a 58% de posse de bola. Então o Atlético de Madrid, ele tinha um pouco mais de posse de bola, só que não era tanto assim também não. Então é igual eu falei, o jogo foi avançando e o Botafogo foi recuando, mas calma lá, porque também não recuou tanto assim não, o que mostra até uma postura digna, tá ligado? Porque não tem problema você retrancar, mas você deixar pra fazer isso um pouco mais pra frente é mais legal, o jogo fica mais bonito. Finalizações, cara, 7-4. E aí, obviamente, 7 pro Atlético de Madrid, finalizou um pouquinho mais, mas mais uma vez, olha, isso aqui eu acho realmente interessante. Assim como no jogo contra o PSG, o Botafogo só permitiu um chute no gol mesmo. O Botafogo só sofreu no gol, necessitando de defesa do John. Só um chute. Mais uma vez, só um chute mais outra vez. A gente teve 7 finalizações do Atlético de Madrid, 4 do Botafogo. O Botafogo cobrou, né, que o Oblak fizesse uma defesa, que foi aquele chute do Savarino. O Atlético de Madrid também só uma. Então, assim, passa mais 45 minutos e bola no gol. No gol mesmo, apenas uma finalização. Pô, isso tipo assim, não é coincidência, tá ligado? Não é que aconteceu. Não é que o Atlético de Madrid não tava querendo. Eles precisavam do resultado. Eles precisavam de um resultado enorme. Eles conseguiram no gol, um chute. Isso é muito foda. Enfim, depois a gente tem, já no segundo tempo, o Igor Jesus
Jesus, cara, ele pegando, e aqui é um dos momentos que faz eu me render a ele. Ele pega uma bola que é difícil, a gente vai ver o lance, e ele tem que pegar de primeira, porque ou você pega de primeira, ou você não vai pegar a bola, porque eles vão roubá-la de você. Mas aí ele consegue, porque olha só, num cruzamento, se eu não me engano, do Cuiabana, ele vai de primeira e faz o Black fazer uma baita de uma defesa. O Igor Jesus, ele tá roubando a cena no Botafogo. Ele e o Alexander Barbosa. Na verdade, tem tanta gente indo bem lá, até o Renato Paiva, que como eu falei no primeiro vídeo, cara, ele chega no Mundial sem ter tanto prestígio e ele provavelmente vai voltar do Mundial em outro patamar, tá ligado? Mas aqui, assim, eu penso que a essa altura do campeonato, o Igor Jesus, pra quem não sabe, já tá vendido, se eu não me engano, 20 milhões de euros, obviamente, pro Nottingham Forest. A essa altura do campeonato, o John Textor deve estar tipo assim, puta vida, que cagada, porque querendo ou não, a vitrine e como ela tá sendo bem aproveitada, essa vitrine, essa exposição do Mundial, conseguia muito mais dinheiro que isso nele. Baita jogador. Não é o cara que brilha mais aos olhos, ele não é tão mágico assim, mas ele faz o básico tão bem feito que faz dele um baita jogador, tá ligado? Ele faz um pivô, ele segura a jogada, ele pega de primeiro quando precisa, ele dá passe, porque a jogada do Savarino foi um baita passe, ele baita jogador. Então assim, como eu falei, eu entrei no Mundial falando, pô, legal, já foi pra seleção algumas vezes, fez gol, tudo bem, mas sei lá, não sei se é isso tudo. Agora eu já tô tipo assim, não, como assim que não é isso tudo? Como eu disse, eu estou pronto para contra-argumentar quem pensa hoje igual eu pensava até poucos dias atrás. Enfim, pessoal, depois que a gente vai ter outra chance do Atlético de Madrid, só que olha só, mais um cabeceio do Soloff pra fora, e assim, isso é muito mérito desse cara aqui, do John no gol. Na verdade o John não, porque essa bola nem chegou nele, mas o John também, me corrigindo aqui automaticamente, o John saiu em algumas bolas antecipando e aí evitou um possível problema. O Jair também merece os elogios aqui, Marlon Freitas, os laterais, cara, assim, realmente, a zaga do Botafogo fez uma partida muito foda. Tava tudo praticamente que perfeito. O time praticamente que não tomava chute no gol mesmo. O goleiro praticamente que não era exigido. Normalmente, a gente vê, quando é time europeu contra time brasileiro, aquele foguetório no gol. E aí, quando consegue, tá ligado? Ganha porque o goleiro brasileiro, ele fez uma baita partida. Não foi o caso, não foi necessário que fosse o caso. A gente termina esse jogo aqui com muitos gols, porque no final existiu uma pressão completamente, absurda do PSG. Mas, vou ver aqui ao vivo na Flash Score, chutes no gol mesmo, 5. De 23 finalizações do PSG, só 5 chegaram de fato no gol. E assim, eu não me recordo, e se você sim, comente aqui embaixo, mas eu não me recordo de nenhuma baita defesa do John, o que é ótimo, tá ligado? Porque ele nem foi exigido pra isso. Se teve, foi uma coisa aqui, outra ali, mas assim, nossa, que milagre que ele operou. A gente só não perdeu demais, porque... eu não me recordo. Enfim, depois... Gol do Griezmann, tá tudo bom demais, né? Tá tudo perfeito demais pro lado do time brasileiro, só que aí Julián Álvares inverte essa bola e acha o Griezmann que de primeira vai lá e faz. Sai aqui para comemorar, mas não adianta de nada, porque olha só, esse time aqui está classificado. A gente tem o primeiro brasileiro avançando e era o brasileiro menos provável de se classificar. Eu acho que não só eu, mas você também, a não ser que você seja um torcedor muito fanático que estava acreditando com base em nada, acho que quase todos nós acreditávamos que assim, se for para alguém do Brasil não passar, é o Botafogo. O Botafogo caiu num grupo com 2 times europeus fortes, porque o Atlético de Madrid, apesar de não ser o melhor dos times, eu acho melhor que o Borussia, por exemplo. Então, em muitos times, o Atlético de Madrid seria o bicho papão do grupo. No grupo do Botafogo, não. O grupo é tão forte que o Atlético não é, porque tem um PSG campeão da Champions. E aí, por incrível que pareça, o Botafogo consegue bater o PSG campeão, que entrou lá e tal, aquela coisa ou outra, mas eu acho que um erro de cálculo também do Luiz Henrique, porque como eu falei, cara, mas talvez jogadores, né, eles estão precisando de um pouco de descanso e tal. Era pra ter poupado na última rodada, não na segunda, enquanto Enfim, o Botafogo faz uma baita de uma campanha. Passou em segundo do grupo. Perdeu o último jogo, isso é vergonha? Obviamente que não, olha o desempenho, tá ligado? O futebol, cara, ele não é tão simples a ponto de, vamos ver o resultado, o placar e pronto, entendi. Não é assim. Hoje perde.
Acontece, você entendendo o contexto e tal, mas é um bom jogo, é um bom jogo. E aí agora, vai pegar o Palmeiras, vai pegar quem? Cara, olha só, por hora eu não vou entrar nesse ponto, eu vou falar o seguinte, depois que terminar todos os grupos, com todos os brasileiros, eu faço um vídeo só pra gente comentar como é que foi o grupo de cada um e o que dá pra esperar quando os confrontos já estiverem decididos. Mas é uma baita classificação, é histórico isso aqui. Eu acho que quase ninguém dava nada pro Botafogo nesse campeonato e ele tá indo, assim, muito além do que todo mundo imaginava. Mais um bom jogo, tá ligado? Apesar da derrota, e a gente volta depois que os grupos de todos os brasileiros já tiverem decididos, e aí a gente comenta sobre isso. Um aviso, cara, hoje, se você tá vendo isso aqui segunda-feira, tem um canal novo meu no YouTube, inaugurando aqui com vocês, e aí se você quiser ver, hoje 7h17 da noite, já saiu o primeiro vídeo, um outro tipo de vídeo, tá ligado? Uma outra parada, posso te dar um spoiler aqui? É uma parada meio aqueles caras, tá ligado? Fundo branco e tal, e a gente tentando adivinhar coisas relacionadas ao futebol, tá bem da hora. Vou deixar o link aqui também na descrição do canal, já se inscreve lá. É nóis, e quando sair o vídeo, pô, comenta lá, tá ligado? Enfim, pessoal, a gente volta hoje, depois do jogo do Palmeiras, acho que é isso aí. Valeu, muito obrigado por assistir.